Pode começar, tá? Ok. Muito bem, então nós vamos dar início, continuidade do nosso estudo e vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai amado, queremos te agradecer agora pelo estudo que teremos da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aprendendo todos os dias, a todo tempo, a todo instante. É teu Santo Espírito quem nos ensina. É Ele quem fala ao nosso coração e que nos prepara, ó Deus, para cada situação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos usado como instrumentos a cada um de nós para poder falar de Jesus, falar do amor de Jesus, da salvação que Ele nos deu, falar, ó Deus, do perdão que conseguimos através da pessoa dele. Enche o nosso coração e a nossa boca, Deus, de alegria, de paz, de tranquilidade, para poder falar, pregar e anunciar, ó Deus, as boas novas da salvação. E não só falar, ó Pai, mas que também todo o nosso procedimento possa refletir, ó Deus, aquilo que realmente vivemos, aquilo que cremos, que todo o nosso pensar seja realmente agradável ao Senhor e todas as vezes que nós formos usados pelo Senhor, ó Deus, para poder falar de Jesus, que o nosso coração possa dar ao Senhor toda a glória devida a este ministério que de uma forma muito especial o Senhor deu somente a nós, homens. Obrigado, Pai, por tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu perdão que sempre nos alcança em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então nós vamos dar aí continuidade, né, ao nosso estudo. Esse é o ponto que nós paramos, né, a importância redentora de fazer boas perguntas, de fazer perguntas sábias, inteligentes. Quando a gente trata essa questão redentora, perguntas, né, relacionadas a isso, é porque estamos falando dele, de Jesus, da salvação, do amor, do perdão, da graça. Então tem tudo a ver com a obra redentora dele. Como eu e você somos instrumentos do Senhor para levar as boas novas da salvação, que faz parte, né, desta história redentora, então é importante que quando a gente for conversar com as pessoas, a gente tenha o foco, né, mantenha o foco realmente de estar conversando e se importando com aspectos relacionados ao que a Bíblia descreve para nós. E aí, na semana passada, né, na quarta-feira, melhor dizendo, a gente trabalhou estes pontos, né, que deveríamos considerar quando de uma conversa com alguém. E eu chamaria esses pontos de categorias bíblicas. Na verdade, cada uma destas categorias, elas estão presentes no momento em que a gente vai falar de Jesus para alguém de uma forma até natural. Não tem que ser necessariamente nesta ordem que a gente está colocando aí, e também não precisa ter a completude, né, de todas estas categorias, ou seja, ao conversar com alguém, ao falar com alguém, a gente tem que apresentar estas 6 categorias, não. E estas categorias, na verdade, elas nem são apresentadas, né? Na verdade, estas categorias que a gente divulgou na quarta-feira é para que nós entendêssemos que a nossa conversa com alguém a respeito de Deus, a respeito do amor, da salvação, do perdão que Deus concede, ela tem esse direcionamento para nós especificamente, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Então, lembrando de cada uma dessas categorias, com certeza o nosso coração vai estar em paz e tranquilo no que diz respeito ao direcionamento que a gente está tendo com essas pessoas. De uma certa forma, ao tratar a vida de uma pessoa, levando em consideração cada uma dessas categorias, isso significa então que eu não vou ficar divagando nas conversas, né? Porque eu sei que eu tenho que abordar estes aspectos bíblicos, né, com a pessoa, né? Vou ter que tratar isso. Você não precisa decorar estas categorias, elas estão normalmente na nossa maneira de falar com as pessoas, né? Quem vai falar de Jesus para alguém sabe que toda a glória
desta conversa, destas tratativas ou deste ministério é de Deus e não nosso. Quando vamos falar de Jesus para alguém, a gente está falando porque o homem está em pecado, ele precisa, né, ser rendido ali do seu pecado, ser tocado, quebrantado, esse coração precisa ser mudado. E vamos também compreender e entender que ao falar de Jesus para alguém, a gente está num mundo caído e, portanto, um mundo maligno, né? Que tem ali o diabo como realidade presente, né? Embora ele já derrotado, ele está presente, ele continua estribuchando, ele continua ali agindo, ele continua tentando desmotivar o nosso coração e tirar de nós toda a alegria de poder estar pregando o evangelho, né? Lembrando sempre que o foco desse nosso ministério é a pregação do evangelho, é ministrar realmente as boas novas da salvação ao coração de todas as pessoas e mostrar ali que tudo isso se deve única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. E ele nos concede essa dadivosa bênção da salvação gratuitamente, né? Quando a Bíblia fala que é graciosa a salvação, significa que não está a salvação nos méritos humanos. A gente não ganha a salvação porque estamos fazendo algo muito especial para Deus, ou porque somos corretos, ou porque a gente se arrependeu, etc. E tal. Não, não depende de nós. A salvação é dada independente dos méritos que o homem tenha, né? E lógico que na conversa que a gente vai ter com a pessoa, a gente sempre vai estar também ministrando ali sobre a vida desta pessoa, a certeza, a segurança que ela pode ter de que esta salvação é absoluta, ela é certa, né? Em Cristo Jesus, ao morrermos, a eternidade é certa para cada um de nós, ok? Então, esses aspectos nós abordamos, essas categorias estão todas elas na palavra de Deus e em cada situação ali vivida por Jesus e vivida pelos apóstolos, pelos discípulos na continuidade do ministério. Quando Jesus volta para junto do Pai, ele envia o Santo Espírito dele para que possa estar habitando em nós, morando em nós. E aí a igreja, então, é preparada, né, para pregar esta salvação em Cristo Jesus, para testemunhar realmente a Jesus, né? Então esses aspectos estão ali relacionados também na igreja. A gente vê isso na igreja em Atos, né, em toda a história da igreja de Atos, na história da igreja primitiva, isso está presente também, na vida dos apóstolos e discípulos, naquelas situações que a Bíblia descreve, o desenrolar da vida deles, né, a perseguição, eles sendo presos, eles sendo levados de um lado para o outro, e por onde eles vão, eles estão sempre glorificando a Deus, estão sempre falando da graça, do amor de Cristo Jesus, estão sempre falando da Nova Jerusalém, da eternidade, e por aí vai, ok? Paulo também, ele só fazendo aqui um adendo, né? Paulo, ele aborda demais isso em todas as epístolas dele. Há uma situação plena de de todas estas categorias nas epístolas de Paulo, né? E é importante saber disso porque ele experimentou isto na vida dele, né? Cada uma destas categorias pelas quais ele passou, ele pôde também dar um testemunho para a vida de outras pessoas, ok? Vamos lá. Nós precisamos entender, quer dizer, ao pensar nestas categorias, o que isto significa? O que a gente precisa compreender quando levamos em consideração estas categorias bíblicas, né? É que na nossa conversa com as pessoas, a gente tem que manter o foco. Esta é a realidade. Há uma tentação, no bom sentido da palavra, de querermos conversar com as pessoas não direcionando essa conversa para os aspectos bíblicos que são importantes e são salutares e que têm vida, né? Às vezes a gente fica muito tempo conversando com pessoas não crentes e a gente conversa sobre muita coisa, sobre coisas pessoais, sobre a vida pessoal, sobre problemas, sobre dificuldades, né? Sobre a possibilidade da pessoa ter a vida dela resolvida de uma forma ou de outra, mas a gente acaba perdendo o foco quando a gente foge daquelas características bíblicas que a gente observou. Então, para que isso não saia dos trilhos, a gente precisa se perguntar constantemente quais temas, perspectivas, promessas e ordens das Escrituras fazem sentido para essa pessoa e falam a essa situação.
Quer dizer, eu vou estar com alguém falando para este alguém de Jesus. Vou estar falando da salvação, do amor. Vou estar falando do perdão. Muito bem. Esta pessoa está passando por alguma situação. Eu estou ali ouvindo, estou ali sendo um instrumento de Deus para agir na vida daquela pessoa. Então, eu tenho que manter este foco, eu tenho que sempre me perguntar se aquilo que eu estou ouvindo daquela pessoa, né, encontro na palavra de Deus respaldo para ajudá-la. Né? Então, quando a gente fala de temas, perspectivas, promessas, né, imperativos nas Escrituras, as ordens de Deus ali, o que eu encontro ali que vai fazer sentido para a vida daquela pessoa? Aí eu tenho que aplicar. Não se esqueçam que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é completa, completa, absolutamente completa. Então, ela serve e realmente se adequa perfeitamente e de uma maneira santa, poderosa, à vida de todas as pessoas em qualquer área da vida delas. Né? Não tem um único assunto em que a Bíblia Sagrada não trate. Tá? Então, o que nós temos que fazer é conhecer bem a Bíblia, né? Conhecer bem a palavra de Deus para poder falar. Então, por exemplo, vamos aqui exemplificar, né? Eu conheço as promessas de Deus na palavra dele. Posso até dizer que eu não conheço todas as promessas. E muitas dessas promessas eu as conheço de cor. Uma parte dessas promessas eu já experimentei na minha vida. Então, quando eu estou conversando com alguém e percebo ali que na minha conversa com esta pessoa, ao falar para ela de Jesus, cabe uma promessa, então esta promessa ela tem que ser colocada de uma forma correta, perfeita. Eu não posso simplesmente jogar uma promessa que eu conheço na Bíblia Sagrada para a vida daquela pessoa, como se fosse um mantra, né? Como se fosse algo que vai trazer para ela uma certa tranquilidade, paz, que vai trazer para ela uma solução para algum problema dela. Eu tenho que aplicar aquela promessa dentro de um contexto maior, que é o contexto redentivo, né? Da redenção que Deus proporcionou àquela pessoa. Então, se a pessoa está passando por um problema e eu escuto o problema dela, converso com ela e de repente eu me lembro, né, de um texto na palavra de Deus que fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por exemplo, né, uma promessa que está lá. Esta promessa ela só cabe para aquele que está em Cristo Jesus. Quem não está, essa promessa não se aplica. Então não adianta eu chegar para aquela pessoa que ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador e falar para ela assim, olha, guarde este versículo, né? Que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor quem está em Cristo Jesus. Tá? Então é uma promessa que naquele momento, naquela situação, pela pessoa ainda não ter tido a conversão, não se aplica. Mas é uma promessa viva. Ela tem que estar no meu coração, porque eu sei que eu vou ser direcionado pelo Espírito Santo para, no momento certo, falar a vida daquela pessoa. Né? Então, existem outras promessas ali que se aplicam para uma situação em que eu vou estar sendo trabalhado pelo Espírito para falar ao coração das pessoas. Então, é preciso se perguntar constantemente desta forma, então, né? Será que o que eu estou ouvindo desta pessoa e o que eu sei da Bíblia, se eu falar, vai se aplicar à vida dela naquele momento, né? Vamos supor que a pessoa não é crente ainda e ela está conversando com você. E num dado momento na conversa, vocês falam sobre dízimos, né? Sobre ofertas. Esta pessoa não tem obrigação nenhuma de aceitar o dízimo, de compreender o dízimo, e não adianta nós perdermos tempo tentando explicar para ela o que a Bíblia fala do dízimo. Porque para aceitar o dízimo, biblicamente falando, este conceito bíblico, esta característica bíblica, é uma promessa de Deus que está ali, esta pessoa precisa ter a conversão, ela precisa ter a Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí o dízimo não vai ser uma dificuldade para ela, ela vai entender e vai ver que é um imperativo bíblico e ela vai poder realmente tributar ao Senhor este dízimo. Mas querer conversar com pessoas não crentes sobre o dízimo e dizer e tentar explicar, não, porque é a Bíblia, ela está dizendo, não é a igreja que está impondo. As pessoas não vão entender. Então, não adianta você ficar ali tentando, né, resolver essa situação.
Então, quando a pessoa tocar num assunto, mas a sua igreja é uma igreja que é obrigada a dar o dízimo, você fala assim, não, sim mas isso é só para quem são os membros da igreja, para quem já realmente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é o seu momento agora. A sua situação não é essa. Nós temos que resolver o seu problema, nós temos que orar a este Deus que eu creio para nos dar direção a respeito do problema que você está vivendo. Né? Percebe? Então não adianta eu querer tratar alguns temas da Bíblia com a pessoa que não é crente, né? E trazer e tentar fazê-la entender. Às vezes eu já tive a experiência como pastor de às vezes ter que conversar com pessoas não crentes sobre, por exemplo, o fim do mundo, né? O Apocalipse. Algumas pessoas perguntam, mas quem é, o pastor, quem é aquela besta lá do Apocalipse, né? Dá vontade de dizer para ela quem é realmente a besta, né? Do Apocalipse. Mas não é o momento, né? Às vezes até para a gente é tão difícil, é tão complicado entender o texto. Então imagine para uma pessoa que ainda não recebeu a mente de Jesus. Como é que eu vou explicar o Apocalipse para uma pessoa que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Por isso que Paulo fala que quando as pessoas aceitam a Jesus e têm uma conversão, elas são crianças em Cristo, são bebês. Elas ainda estão se alimentando de leite. Então não adianta dar um alimento pesado para elas, né? Substancial, porque elas vão engasgar com aquilo. E aí, na igreja, por exemplo, quando a pessoa faz a profissão de fé dela, é batizada, né? Faz a profissão de fé e começa a viver dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, de uma forma devagar e com calma, a gente vai permitindo que ela tenha acesso às coisas mais substanciais dentro da palavra de Deus, né? Não só no estudo, então ela vai aprender mais sobre a Bíblia, mas ela vai participar de determinadas classes especiais para poder crescer devagar, etc. e tal, mas também até no exercício dos seus ministérios. A pessoa acabou de aceitar Jesus, então aí você pega esta pessoa e coloca lá na frente para pregar, ou lá na frente para ser professor da escola dominical, ou você coloca essa pessoa para ser um conselheiro de casais dentro da igreja. Mas ela acabou de aceitar a Jesus. Mas pastor, ela está no fogo, ela conhece a Bíblia. Tá, ok, sim, mas espera. A Bíblia fala que a gente tem que amadurecer. Né? É preciso esperar um pouquinho. Vamos ver até onde isso vai. Vamos acompanhar, vamos discipular esta pessoa. Então, uma questão que a gente também tem que abordar, né? E entender, tá certo? Que em tudo o que falamos, nós temos que nos perguntar, né, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Em tudo. Tudo que a gente vai falar, ou tudo que a gente está aprendendo a ouvir a respeito do que as pessoas estão colocando, se posicionando, a gente tem que voltar os nossos olhos e o nosso coração, a nossa mente para a palavra de Deus, a Bíblia, e perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. Veja bem, eu não disse aí o que o pastor diz sobre isso. O que o superintendente da escola dominical diz sobre isso. O que a igreja está dizendo sobre isso? Não, o que a Bíblia diz sobre este assunto? Qual é o posicionamento bíblico? É? Porque de igreja para igreja, de denominação para denominação, de liderança para liderança, existem variações interpretativas, né? A respeito de determinados assuntos. Mas quando eu me volto para o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, sobre aquela situação, então com certeza eu não me perco e com certeza eu vou estar levando um posicionamento divino e não humano. Tá? Então isso é muito importante nós entendermos isso, experimentarmos isso no nosso ministério como servos do Senhor. Então, generalizando, né, ou melhor dizendo, resumindo, a minha pergunta seria, onde a Bíblia diz que é necessário que aconteça a mudança nesta pessoa, nesta situação? Né? Então, é lógico que todos nós queremos ver as pessoas aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Nós queremos ver mudança naquela vida, né? Na vida daquela pessoa, sejam nossos amigos, sejam nossos parentes, enfim, nós queremos ver mudança. Mas eu não posso perder o foco que é este. Aonde a Bíblia diz que isso tem que acontecer? Tá? Eu tenho que ter no meu coração isso, porque essa mudança que eu tanto quero ver na vida de alguém não pode ser algo porque simplesmente eu quero ver,
Não pode ser algo porque simplesmente a igreja que eu frequento diz que essa pessoa tem que mudar o comportamento dela para ser um membro da igreja. Não, não pode ser assim. Eu não posso me posicionar e me balizar desta forma. Eu tenho que ter no meu coração a segurança de que se tem que ter mudança na vida daquela pessoa, se tem que ter mudança na situação que aquela pessoa está enfrentando, então a Bíblia tem que dar essa base para nós. Ela tem que mostrar isto, né? E Deus vai mostrar, vai nos dar discernimento para ver isso de uma forma muito clara, né? Então, é preciso, para que isso aconteça, eu preciso conhecer a pessoa da maneira bíblica, né? E para nos ajudar na prática, né? Como é que isso pode ser feito? Vou colocar aqui alguns princípios, né? Para que você possa conhecer a pessoa e levar isso para o aspecto bíblico e aprender a lidar com aquela pessoa de uma maneira bíblica, né? Seja qual for a pessoa que você esteja conversando, discipulando, evangelizando, ajudando, né? Seja, enfim, você é um instrumento nas mãos do Senhor, então Deus está posicionando você de uma forma estratégica, biblicamente falando, para ajudar uma pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é o que estava ou está acontecendo. Você não pode abrir mão deste princípio, né? Você não pode deixar de ouvir a pessoa com relação ao que ela está falando sobre o problema, sobre a realidade, sobre o que está acontecendo na vida dela. É algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo, e você tem que ouvir bem, você tem que entender bem, né? Se for o caso, até anota, até escreve isto, né? Você está conversando com uma pessoa, ela te chamou, ou você foi direcionada pelo Espírito Santo para falar com esta pessoa, ela está enfrentando uma dificuldade, um problema. Você tem que ter no coração a certeza de que você sabe com o que você está lidando. Qual é o problema que ela está enfrentando? Você não pode perder esse princípio, porque você vai ser usado pelo Espírito Santo para lidar com aquilo, para trabalhar com aquilo, né? Então, o que está acontecendo? Conta para mim, explica, fala, né? E se você não entender, se você tiver alguma dúvida com relação ao que a pessoa falou, o que ela está falando, ou se você começou a perceber que a pessoa ela falou, mas ela não foi assim profunda, ela não abriu o coração dela para contar, ela foi muito superficial. Então, tenha paciência e ore ali naquele momento no seu coração, pedindo ao Senhor que te mostre se é para você continuar insistindo para entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa, ou se é numa outra ocasião em que isso vai vir à tona, né? Porque de repente você está é, é, construindo pontes ainda relacionais com aquela pessoa. Então não é de uma hora para outra que ela vai confiar para você exatamente o problema que ela está enfrentando, ok? Então, vamos exemplificar. Vou pegar aqui nomes fictícios, tá? Maria é casada com João, ok? E Maria, o João não é evangélico. Maria é evangélica. E ela está percebendo que o esposo dela tem um problema. O esposo dela está passando por uma situação estressante. Ele está muito nervoso, ele briga muito, ele é muito agitado. E as crianças, quando fazem barulho, ele briga com as crianças. Se deixar um palito de dente cair no chão, ele já briga, ele já fica irritado e tal. Então, ela resolve tentar entender o que está acontecendo, né? E ela vai conversar com ele e vai travar ali um diálogo com ele para tentar descobrir o que está acontecendo. Ele fala, João, o que está vendo? Eu estou vendo que você está meio estressado, o que houve? E ele fala assim, não, não é nada não, tá tudo bem, fica tranquila que tá tudo bem. Mas, João, você está precisando de alguma coisa? Eu tô precisando de espaço, me dá um pouco de espaço, deixa eu pensar em algumas coisas. Quer dizer, ela está tentando, ok? Entender o que está acontecendo na vida do seu esposo. Mas ainda não veio, ele ainda não falou. E por uma série de razão, né? Não é o caso aqui, porque isso aqui é uma ficção, mas por uma série de razão ele não quis falar, ele não quer falar. Então não adianta ela ficar insistindo também, batendo. Mas isso não significa que ela vai desistir. Então ela trata isso no altar de Deus. Ela pede ao Pai, né, que abra o coração dela, para que ela possa, no momento certo, ter o discernimento para realmente lidar com aquilo que está atrapalhando João, com aquilo que está incomodando, com aquele problema que está realmente afetando
a vida de João a ponto de deixá-lo totalmente estressado, ok? Então, é preciso entender. E aí, depois, se mais à frente ele, numa conversa, ele falar, meu problema é que talvez eu seja mandado embora, né? E eu não queria falar nada não, para não preocupar você e nem as crianças, etc. e tal. Então, ela tem que ouvir bem isto, né? Porque, na verdade, não é um emprego novo que ele quer. Quando ele falou, o meu problema é que talvez eu seja mandado embora. Então, ela tem que ouvir bem isso para tratar exatamente essa situação que ele colocou no altar de Deus, para que ele possa ter um pouquinho de paciência, né? Talvez ele seja mandado embora, é o que ele colocou. Isso não significa que ele já foi mandado embora, né? De repente, ele já está criando um problema por uma situação, né, que não aconteceu ainda, tá? Então, esse é só um exemplo para que a gente possa entender. Mas o que eu quis focar aqui é o seguinte: na hora de conversar com uma pessoa, dentro daquilo que a Bíblia mostra, você tem que realmente entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Eu vejo no ministério de Jesus, junto às pessoas da época dele, que está ali registrado nos evangelhos, né? Que tinham situações que aos nossos olhos eram assim cômicas, bizarras, né? Por exemplo, numa situação em que uma pessoa que tinha uma deficiência física estava esperando o momento de ser curado, Jesus pergunta para essa pessoa: o que você quer? Né? Quer dizer, está na cara, vamos dizer assim, o que a pessoa queria. Mas Jesus perguntou. Mas ele é Jesus, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que ele não sabia? Sabia. Mas o que Jesus está mostrando para nós ali? Que num momento como aquele, a gente tem que estar atento sobre o que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? É, e Jesus tratou isso de uma forma maravilhosa na vida de muitos, né? Sobre um milagre que ele iria fazer, sobre uma cura que ele estava realmente fazendo, né? O exemplo daquela mulher que foi curada por causa de uma hemorragia, que ela vem de uma maneira sutil, toca ali as vestes de Jesus e a sua hemorragia estanca, para naquele momento, ela é curada, né? Instantaneamente. Mas Jesus percebe isso, Jesus sente isso. Os apóstolos não viram, não perceberam, não sentiram absolutamente nada. E Jesus queria entender o que estava acontecendo. Não ele, propriamente dito, como Deus que ele é, né? Mas ao parar e procurar entender, né? E procurar mostrar para os discípulos ali, olha, alguém me tocou, né? Ele estava querendo mostrar para o discípulo que algo aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. E ele queria que os discípulos soubessem disto, né? Então a gente também tem que passar por experiências assim junto à vida das pessoas para as quais nós vamos ser levados, né? Outro aspecto importante também nessa conversa com a pessoa é preciso entender o que a pessoa faz em resposta ao que está acontecendo, né? A pessoa está vivendo uma situação, mas o que ela está fazendo com relação a isso? Tá bom? O que ela está fazendo? De que maneira ela está respondendo à situação em que ela está vivendo? Ela está desesperada, ela está ansiosa, ela está com medo, ela está brava, está nervosa, está agitada, ela está chorando, ela está desanimada, está desistindo da vida. Hoje eu vivi uma situação interessante com uma cliente, né? Estava buscando um imóvel e eu perguntei para ela, olha, que imóvel você está procurando? Posso te ajudar? O que você está procurando? E ela mandou um áudio no WhatsApp dizendo assim, olha, eu já estou desistindo. Eu acho que não tem mais jeito nenhum, né? Mas o que eu estou procurando é isso, 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 isso. Então, eu percebi a situação que ela estava vivendo, né, e o que estava acontecendo, e percebi como ela estava reagindo, o que ela estava fazendo diante da situação que estava acontecendo. Quer dizer, ela já estava desanimando, ela já estava sentindo no coração que aquilo que ela estava querendo não tinha condições, por causa do preço, do valor, da localização, da forma como as pessoas estavam se posicionando e falando, né? Então, é um exemplo pequeno, que está dentro de uma esfera profissional, mas entenda a frustração que está por trás daquela pessoa por não estar conseguindo comprar o imóvel dela, fez com que ela agisse aquela situação desistindo. Então, se ela desiste facilmente
de uma situação material, o que não dizer das coisas espirituais que possam vir sobre a vida dela, né? Então é preciso entender, numa situação que alguém está vivendo, o que ela está respondendo, né, com aquela situação que ela está vivendo, né? O que ela está fazendo, como ela está se comportando aquela situação que ela está vivendo. Por que é importante saber disso? Porque eu conseguindo ter ali o discernimento, observando, vendo a maneira, né, como ela está respondendo, o que ela está fazendo em resposta ao que está acontecendo, eu vou poder ajudar esta pessoa a lidar com aquela situação que ela está enfrentando. Outro aspecto importante também que é preciso entender nesta relação com as pessoas, o que ela pensa sobre o que está acontecendo, né? Talvez ela pense que não tenha solução nenhuma. Vamos dizer que alguém vai conversar com você, está conversando e tal, e você está vendo ali uma oportunidade de falar de Jesus, porque aquela pessoa está tendo um problema e tal, e de repente ela fala assim, olha, quer saber? Eu acho que isso não tem solução. Não tem solução nenhuma. Minha vida não tem solução. Acabou. Para mim é ponto final, não tem solução. Mas nem Deus vai me perdoar, né? Então, a hora que ela se posiciona assim, quando ela fala assim, você já começa a perceber ali o que ela está pensando, a maneira como ela pensa com relação às coisas de Deus, ou às coisas relacionadas à vida espiritual, né? Então, eu preciso saber exatamente o que ela pensa para realmente tratar esta situação mais à frente, não naquele momento, mas mais à frente, com posicionamentos absolutos que possam trabalhar o que ela está pensando sobre aquele problema que ela está enfrentando. Então, se ela está cheia de dúvidas, se no pensamento dela ela está cheia de dúvidas se vai conseguir ou não resolver o problema, né? Então, mais à frente, eu vou conseguir trabalhar o coração desta pessoa para dar para ela um pouco mais de segurança, de certeza, porque mais à frente vai ter ali uma solução para o problema que ela está enfrentando, porque eu sei, ela ainda não, que Deus vai trazer essa solução, né? E, finalmente, outra coisa que eu preciso saber na hora de estar lidando com as pessoas, né? O que a pessoa quer daquilo que está acontecendo na vida dela? Tem gente que está enfrentando problemas, ela quer só a solução do problema. E se você promete a solução do problema, se você diz que vai colocar esse pedido dela em oração e vai levar para a igreja para estar orando, pronto, é só isso que ela quer. Aí ela não vai assumir compromisso nenhum com Deus. Então, eu preciso entender o que ela quer. Ela quer só a solução do problema? Ela só quer ser curada? Ela só quer ter a resolução de tudo aquilo que ela está vivendo? Né? Ela só quer ter paz? Ela só quer ter alegria? É só isso. Ela não quer ter nenhum compromisso com quem possa dar alegria, paz e trazer a solução para a vida dela? Né? Então, eu preciso saber o que ela quer. Né? E quando eu descubro o que ela quer, eu tenho que lidar com isso diante de Deus, porque com certeza Deus vai trabalhar o meu coração para que, com o passar do tempo, né, lidando com esta vida, com esta pessoa, eu possa mostrar para ela que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, realmente vai tratar isto na vida dela. E se o que ela quer é só alegria, isto é muito pouco. Se o que ela quer é só um emprego, isto é muito pouco. Se o que ela quer é só a cura de uma doença, é muito pouco. Ela pode ter tudo isso e muito mais. Ok? Então, tá bom. Então, a gente vai dar uma pausa por aqui, que já faltam aí 4 minutinhos, né? E aí a gente volta para nos despedirmos. Deixa eu orar para encerrar esse bloco. Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração todos os dias, pela forma, Deus, como o Senhor quer que a gente lide com as pessoas, trate com as pessoas com muito amor, com muito cuidado, para estar falando realmente do teu amor, da tua graça, da tua salvação, ó Pai, a cada coração. Que a gente possa ter discernimento e sabedoria do Senhor para lidar com tudo isto. Abra o nosso coração com a tua palavra, Deus, e que em todo momento, em todo instante, a gente possa mostrar às pessoas que o Senhor é a razão do nosso viver. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.